Oi, gente, aqui é a professora Juliana e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós vimos na aula passada. Livro 2, capítulo 1. Seguiremos com as orações subordinadas substantivas. Vamos lá? Aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha que já estava na nossa aula passada, mas eu fiz um acréscimo. Eu coloquei as siglas pelas quais as orações subordinadas substantivas são conhecidas. Porque os nomes são muito longos. As siglas ajudam a gente a assimilar, ok? A nossa tabela segue como a anterior, só com esse acréscimo. Que o nome das orações subordinadas substantivas e aqui as funções que elas vão desempenhar com relação à oração principal. Anotem no caderno, lembrem-se, eu destaquei aqui porque é uma informação valiosa. Vamos lá. Oração subordinada substantiva subjetiva. O-S-S-S. Os. Tá? Oração subordinada substantiva objetiva direta. É a nossa OSOD. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. OSOI. Oração subordinada substantiva predicativa. É a nossa OSP. Oração subordinada substantiva completiva nominal. É a OSCN. É um pouco difícil, né? Essa. Então, é melhor dizer OSCN. Fica mais fácil. E a positiva é a nossa OSSA. Tranquilo? Deu para entender direitinho? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma informação também para vocês sobre as conjunções integrantes que eu havia apenas falado na aula passada. Então, vocês já podem anotar no caderno também, que é outra dica valiosa. As conjunções integrantes são aquelas conjunções que vão introduzir, que vão iniciar as nossas orações subordinadas, que são a conjunção que e a conjunção se. Anotou aí? Então, vamos seguir em frente. Eu fiz para vocês uma lista com regras para facilitar a separação das orações, ou seja, facilitar a separação da oração principal e da oração subordinada, para que fique mais fácil você classificar as orações subordinadas. Lembrando, a oração subordinada irá cumprir a função que está ausente, ou seja, faltando na oração principal. Anote essa regrinha aí, mais uma regrinha valiosa. Vamos lá. Primeira regra, encontrar a conjunção integrante. Você vai procurar lá se tem o que ou se tem o se. Segunda regra, ver se antes da conjunção há uma preposição. Você tem que checar, porque se tiver preposição, entra no caso especial. Terceira regra aqui, ó. Se há preposição, a oração deverá ser dividida antes dela. Se eu não tiver preposição, for apenas a conjunção, a oração deverá ser dividida quando? Antes da conjunção. Lembra da nossa barrinha? Barrinha. Ok? Tendo sido divididas as orações, ou seja, você já conseguiu encontrar a sua oração subordinada e a sua oração principal. Já dividiu com a barrinha? O que é que você vai fazer agora? Vamos analisar a oração principal e descobrir o que é que está faltando nela. Lembrando, o que falta na oração principal vai ser o papel que será desempenhado pela oração subordinada. Anota no caderno. Regra 5. O termo que falta na oração principal será a função que a oração subordinada irá desempenhar, o que eu acabei de falar. Sexta regra. Classifique a oração subordinada com base na função que ela irá desempenhar com relação à oração principal. Gente, essas regras valem ouro, não se esqueçam, anotem no caderno. Bota bem destacado, com aquele marca-texto colorido, belíssimo. Deixa no caderno. Hoje nós só estudaremos as orações subordinadas substantivas completivas nominais, porque elas demandam um pouco mais de trabalho, ok? Mas preste atenção, quando eu falo para você, completiva nominal e complemento nominal. Quer dizer o quê? O que é que vocês acham? Lembra? Complemento, ou seja, eu vou complementar, completar algo. Nominal, lembra? Nome, eu vou completar o nome. Tranquilo?
Só que esse nome, a gente tem 3 tipos especiais. As completivas nominais, ou seja, os complementos nominais só vão ocorrer com 3 tipos de classes gramaticais: substantivos, adjetivos e advérbios. Vamos relembrar o que é o substantivo? Substantivo vai ser a classe de palavras que dá nome aos seres. Tranquilo. O adjetivo vai classificar o quê? O substantivo ou então um pronome. Tranquilo? Eu vou dar uma qualidade. Essa é a função do adjetivo, qualificar. Ou seja, ele vai qualificar o meu substantivo ou um pronome. Se eu for dar alguma característica, aí ele entra com a função de predicativo do sujeito. Mas vamos deixar isso de lado. Lembra? Substantivo, classe que dá nome aos seres. Adjetivo, vou dar uma qualidade, uma característica. E os advérbios, prestem atenção nisso. O advérbio vai explicar a circunstância em que ocorre a ação verbal. Falei bem pausado para todo mundo entender. E o que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo. Quando eu digo, eu moro, vocês querem saber se eu moro longe ou perto da escola, não é? Eu moro. Ou seja, com relação ao meu ponto de referência, que é a escola, eu vou indicar o quê? Circunstância de lugar, distância entre lugares, ok? Aí a gente diz que para me responder a essa pergunta, eu terei que utilizar um advérbio de lugar. Ou seja, eu moro longe da escola. Esse longe vai ser advérbio de lugar. Entendido? Ou seja, com relação a morar e ao ponto de referência, que é a escola, eu vou estar indicando a circunstância em que ocorre a minha ação verbal. Ou seja, com relação ao verbo morar, eu moro distante, longe. Esse vai ser meu advérbio de lugar. Entendido? Vamos para os nossos exemplos de hoje. Antes dos exemplos, eu quero explicar para vocês que eu coloquei aqui uma legenda de cores. Ó, oração principal está de amarelo, a preposição de azul e de rosa a conjunção. Vamos ao nosso primeiro exemplo? A esposa tinha certeza de que o marido era inocente. Primeira regrinha, vamos achar a preposição. Cadê ela? Aqui, o nosso de. Lembrem-se, a preposição sempre vem seguida de conjunção. Essa geralmente é a regra. Aqui tem a preposição de e temos a conjunção aqui do ladinho, ó. O nosso que. Poderia ser o que ou se. No nosso caso, temos o que. Já achamos a preposição, já temos a conjunção e o que vem na sequência será o quê? A nossa oração subordinada, ou seja, desde o de, que é a preposição, até o ponto final, nós temos a nossa oração subordinada. Ou seja, já achamos a oração subordinada, vamos dividir. Onde é que a gente divide? Tem preposição, divide antes da preposição. E o que é que a gente tem antes? A nossa oração principal, que é justamente o que nós vamos analisar. Aqui, ó, a esposa tinha certeza. A esposa, sujeito, tinha, verbo transitivo direto, porque quem tem algo. E o que é que ela tinha? Certeza. Então, certeza será o meu objeto direto. E qual é a classe gramatical de certeza? Substantivo. Opa, lembra lá? Complemento nominal só funciona com substantivo, adjetivo ou advérbio. Tranquilo? Nós já achamos a oração principal, já achamos a nossa oração subordinada, já dividimos e já encontramos todas as funções que estão presentes na oração principal. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo transitivo direto e eu tenho o objeto direto. Mas esse meu objeto direto vai ser o nome. Ou seja, que certeza é essa? Não está faltando informação aí? Tem uma informação faltando. Essa informação que está faltando vai ser a função de quem? Isso mesmo, da nossa oração subordinada substantiva. Se a nossa oração subordinada substantiva está completando o sentido de um nome, um substantivo, ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal. Ó, lembrem-se, orações subordinadas substantivas completivas nominais
e objetivas indiretas sempre, anotem no caderno, sempre serão iniciadas por preposição. Nunca esqueçam disso. Oração subordinada substantiva, completiva nominal e objetiva indireta serão iniciadas por preposição. Vamos seguir para o nosso segundo exemplo? Que os torcedores estavam esperançosos de que o time fosse campeão. Vamos achar a preposição, já que nós sabemos que sempre terá uma preposição na completiva nominal. Nós temos outra vez aqui, ó, o nosso de. E cadê a conjunção? Tá aqui o nosso amigo que acompanhando. Já achamos a oração subordinada. De que o time fosse campeão. Vamos analisar a oração principal? Os torcedores estavam esperançosos. Sujeito, os torcedores. Como é que esses torcedores estavam? Esperançosos. Aqui eu vou indicar o modo como os torcedores estavam. Então, esse estavam vai ser verbo de ligação. Qual o papel dele aqui? Vai ligar o sujeito à característica que nós estamos dando dele. Ou seja, nós estamos afirmando o quê? Que eles estavam esperançosos. Então, esperançoso será o predicativo do sujeito. Vamos analisar esperançosos? Esperançosos é um adjetivo. Se é um adjetivo, se encaixa lá na regra do complemento nominal? Sim. Aqui, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Mas agora, eles estavam esperançosos de quê? De que o time fosse campeão. Ou seja, a subordinada estará completando o sentido de esperançosos. Nós estamos dizendo que esperança era essa, de que esperança se tratava. Então, nós teremos uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Tranquilo? Entendido? Vamos para o nosso último exemplo de hoje. Nós estamos longe do que seria o ideal. Aqui, nós estamos tratando, nós estamos longe. O longe dá a ideia de um ponto de referência. Lembra do que eu falei lá? Eu moro longe, distante da escola? Isso. Vamos para essa regrinha que eu coloquei aqui na caixa, ó. O verbo estar vai ser o quê? Intransitivo. Quando indicar a posição do sujeito em um dado lugar. Ou seja, estamos longe de quê? Do ideal, ou seja, com relação ao lugar almejado, desejado, nós estamos distantes de alcançar isso, esse é o objetivo. Então, nós será o nosso sujeito e o estamos vai funcionar como verbo intransitivo. O longe aqui está só acrescentando uma informação, será adjunto adverbial de lugar. Tranquilo? Aí aqui, do que seria o ideal? Aqui está a nossa preposição, aqui está o nosso quezinho e nós vamos entender onde é que nós iremos partir, lembra? Antes da preposição. Por que que eu comecei pela oração principal? Nesse exemplo especificamente, para vocês entenderem essa função do verbo estar. Vamos seguir a regrinha novamente? Voltar a ela e desvendar, ou seja, dividir as orações? Primeira coisa, achamos a preposição. Que o nosso do é preposição, Juliana? É. Nós temos a preposição de, mais o artigo o. Do é preposição. Então, achamos a nossa preposição. Tem conjunção? Tem. Olha o nosso amigo quezinho aqui outra vez. Então, nós já achamos a oração subordinada, do que seria o ideal. Vamos analisar a oração principal? Nós, sujeito, estamos, verbo intransitivo, e o longe vai ser adjunto adverbial de lugar. Eu estou acrescentando uma informação a mais, já que o estamos será intransitivo, ok? Então, se eu tenho sujeito, se eu tenho o verbo e tenho aqui um acréscimo, um adjunto adverbial de lugar, esse adjunto adverbial de lugar vai lembrar o quê? Advérbio. Se é um advérbio, se encaixa na regrinha do complemento nominal? Sim. Ou seja, já achamos o nosso advérbio. Vamos ver o que é que vem depois na oração subordinada? Do que seria o ideal? Ou seja, nós estávamos longe de quê? O que é que era almejado, desejado? O quê?
do que seria o ideal. Então, do que seria o ideal será a nossa oração subordinada substantiva completiva nominal. Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Até a próxima aula. Quem tiver alguma dúvida, reveja aqui o nosso vídeo e também façam as anotações das nossas informações valiosas. Até a nossa próxima aula e lembre-se, português em ação. Até mais!